Emerson Freitas para mais um vídeo. E como defensor de direitos humanos de crianças e adolescentes, eu não poderia ficar calado diante de uma aberração tão grande, de um julgamento tão iníquo realizado ali, diante do caso a qual a Mariana Ferrer, uma vítima, submeteu a todo aquele vexame, todo aquele constrangimento, toda aquela revitimização. Ela foi revitimada, certo? Naquele julgamento. Mas vamos lá. O que nós propusemos a falar é sobre estupro culposo versus estupro de vulnerável. Você deve estar falando aí, mas esse negócio de estupro culposo não existe. Realmente não existe. No Código Penal não existe essa nomenclatura, não existe este crime. Mas vamos lá, a palavra, para a gente entender, a palavra culposo, o que quer dizer? Sem intenção, sem querer. E doloso, crime doloso é que houve a intenção, houve dolo, houve a intenção, planejou, foi algo maquiavélico, foi algo premeditado, Então a palavra dolo quer dizer isso, intenção, ou seja, o crime foi praticado com intenção. E o crime culposo é aquele que foi sem querer, você tem responsabilidade, mas não foi a sua intenção, tá certo? Mas vamos falar aqui então, vamos para o ornamento aqui, jurídico. O Código Penal, na parte que fala sobre os crimes contra a dignidade sexual, título 6º, fala sobre os crimes da dignidade sexual, capítulo 1º, fala dos crimes contra a liberdade sexual. E aqui não encontramos a expressão estupro culposo nem estupro doloso, apenas a expressão estupro. E o que diz? É o artigo 213, eu estou no Código Penal. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, ou a praticar, ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena, reclusão de 6 a 10 anos. Tá certo? Aí fala que se a conduta resultar em questão de lesão corporal, questão de natureza mais grave, se a vítima também for menor de 18 anos, e acima de 14 anos, a pena ela também é aumentada. Também se resultar também em morte, há também um aumento aí da pena. Mas isso é o que a lei chama de estupro. Não existe estupro culposo, ou seja, sem intenção. O crime de estupro é um crime doloso. E além de ser um crime doloso, é um crime hediondo. Ou seja, é um crime muito grave. É um crime a qual não há fiança. Tá certo? Então não existe estupro culposo. Não existe isso, foi sem querer. Não existe isso na lei e nem diante da questão moral da sociedade. Nós não admitimos isso. Isso é uma aberração. Tá certo? Agora vamos falar sobre estupro de vulnerável. O que é estupro de vulnerável? Está lá no capítulo 2º dos crimes sexuais contra vulnerável. Artigo 217-A. O que está escrito? Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Então, ou seja, ter conjunção carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso. E diga-se de passagem, estupro não é apenas o ato sexual em si. Qualquer ato libidinoso pode ser tipificado como estupro, tanto para uma pessoa adulta, como para um adolescente, como também para uma criança ou um adolescente vulnerável, que a lei chama de vulnerável, menor de 14 anos, ou seja, adolescentes entre 12 e 14 anos, incompletos, e toda criança são invulneráveis, no que tange
as questões aí sexuais, tá certo? Mas o parágrafo 1º do artigo 217-A, o que que traz aqui? Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, a gente tem que prestar atenção agora nesse ou que, por qualquer outra causa, né? Aqui está, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Ou seja, se a pessoa está alcoolizada, se a pessoa está drogada, se a pessoa está sob efeito de algum remédio, se a pessoa, aqui está falando, se a pessoa tem alguma enfermidade ou alguma deficiência mental, ou se ela está sobre até mesmo o efeito de qualquer substância que ela não consiga responder pelos seus atos, né? Isso também é considerado estupro de vulnerável. Vulnerável. E a pena é maior. Reclusão de 8 a 15 anos. E é crime hediondo e crime inafiançável. Tá bom? Deus abençoe.